Olá, seguidores do Giro Serra, olá a todos que nos acompanham aqui no Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber. Olá também para você que me acompanha através do canal do YouTube, o Giro Play. Eu sou Gabriel Barbosa e estamos aqui começando mais uma edição do Giro Entrevista. E na edição de hoje nós estamos recebendo aqui o Anderson Rodrigues, coordenador do ProMedula, que vai bater um papo aqui com a gente sobre todo esse trabalho relacionado à doação de medula óssea. Anderson, seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Quero estar agradecendo aí a oportunidade para a gente estar abordando o tema. Não só agradecer a você, mas também a todo o pessoal do Giro Serra que abriu as portas para a gente estar falando de um tema tão importante e que salva vidas, né? E Anderson, vamos começar então falando como que surgiu primeiramente essa ideia de abraçar essa causa, né? A gente sabe que é uma causa que ainda precisa ser muito difundida no Brasil. Pouco se fala sobre a doação de medula óssea, que é extremamente importante, né? É um tema de extrema relevância e ainda não tem, digamos assim, né? O valor de fato que merece esse assunto. Então, como que surgiu a ideia de levantar essa bandeira, de desenvolver esse trabalho ali junto também, claro, do ProMedula? Sim, eu já sou envolvido com a questão social desde que eu me entendo por gente. Comecei por conta própria em 2005, mas o ProMedula ele surgiu, foi fundado pela Gabriela Mesquita, uma médica petropolitana, em 2012, quando ela estava caminhando, passeando em Teresópolis, uma criança que precisava de uma doação de medula, estava fazendo sua própria campanha, o menino tinha apenas 13 anos, e ela, na época, ela era uma estudante de medicina e não conhecia o tema, não era abordado dentro da faculdade. Então aquilo mexeu muito com ela, sensibilizou a ela, o garoto pedindo para salvar a vida dele, e a partir dali ela desenvolveu uma campanha de doação de sangue e também de cadastro de doadores de medula. Então foi quando surgiu, e aí a gente abraçou a causa junto, a gente é muito amigo, a gente sempre participou de muitas ações juntos, então a partir dali o ProMedula surge com a ideia de levar informação, né, além de fazer as campanhas, ajudar pacientes oncológicos e tentar, o que eu sempre falo, né, uma informação salva a vida e uma desinformação pode levar a óbito. Então, desde este momento, então, na época não tinha muitas redes sociais, então a gente foi pioneiro, um dos primeiros no Brasil a estar abordando o tema, está abraçando a causa. Graças a Deus, hoje em dia tem bastante movimentos, associações, instituto, ONGs, muitas páginas, né, nas redes sociais, mas mesmo com tudo isso é pouco. A gente recebe sempre mensagens via Instagram de pacientes de todo o Brasil com desinformação, às vezes não tem informação do próprio médico, né? Então foi a partir dali que a gente resolveu salvar vidas em vida. E Anderson, às vezes para a pessoa que está nos acompanhando, nos assistindo nesse momento, para a pessoa conseguir entender o que é realmente a doação de medula óssea, porque às vezes a pessoa ligou agora aqui na televisão e doação de medula óssea, o que é isso, qual a importância disso, enfim. Explica um pouco para a gente aí, e quando você fala também em salvar vidas, né, como que essa doação salva realmente vidas e como que a pessoa faz também para se tornar um doador. Sim, é importante a gente falar sobre isso, porque existem muitos mitos. Sim. E inverdade, né? Quando a pessoa conhece de fato como funciona todo o processo, ela achei que era medula, mexer com a coluna, isso, aquilo, e não é. Então é simples hoje para você se cadastrar, diminuiu a faixa etária, então hoje para você se cadastrar tem que ter entre 18 e 35 anos, estar em bom estado de saúde, não ter doenças autoimunes, ter tido câncer, enfim. Você, no Brasil hoje,
para você se cadastrar, você tem que ir ao hemocentro mais próximo da sua cidade. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem o INCA, tem o Hemorrio e o Pedro Ernesto. Infelizmente, você que é de Petrópolis tem que ir lá no Rio, quem é de Resende tem que ir lá no Rio, quem é de Nova Friburgo tem que ir ao Rio, para ser coletado 5 ml do seu sangue, e aí, através dessa amostra, os seus dados entram no REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Então, quem quer doar, quem se cadastra, vai para o REDOME. E o paciente fica cadastrado no REREME, que é o Registro de Receptor. E ali está todas as suas informações genéticas, onde há o cruzamento de receptores e doadores que tem no banco. Hoje o Brasil é o terceiro maior banco de doadores do mundo, quase batendo 6 milhões de cadastrados. E aí você, quando se cadastra, você é um possível doador. Você ainda não é um doador. Por que um possível doador? Porque primeiras chances é de 1 para cada 100 mil. Né? Então, já é muito difícil conseguir um doador que não seja parente, irmão. E aí, há esse cruzamento. Você pode ser compatível com alguém, e aí você pode ter uma compatibilidade de 50%, 70%, 80%, mas 100% que é o ideal. Então, você se torna um doador quando você é compatível 100%. E aí o REDOME faz um contato com você para perguntar se você quer prosseguir com a doação, e aí sim vamos fazer exames mais elaborados, agendar a retirada da medula. E existem 2 formas de você coletar a medula, por aférese ou por punção. A aférese é como se estivesse tirando sangue. Então, a máquina, você tira o sangue, passa na máquina, a máquina coleta lá a medula e o sangue entra de volta pelo outro braço. E por punção, que é você toma anestesia local no osso da bacia, e aí você, ali eles com uma agulha retira a sua medula, que você tem ela 100% em menos de 10 dias, você já está com a sua caixa d'água cheia. E aí sim a medula vai para o paciente. Então, para o doador não existe risco algum. Pelo contrário, você está salvando vidas, né? E todo esse custo é bancado pelo SUS, pelo REDOME, e você vai para o hospital mais próximo, onde a equipe médica achar ideal, porque você pode ser compatível com uma pessoa lá do Amazonas. Então, não necessariamente você vai até o Amazonas. Então eles retiram e leva a bolsa de medula. Então esse é o processo simples, não é doloroso. Por punção, você fica 24 horas internado, mais pela anestesia que você toma, né, local. A férese você sai no mesmo dia, mas é um procedimento que você fica um pouco mais tempo ali na máquina para coletagem da medula. E aí sim você está dando vida não só para quem precisa, mas para toda uma família, para aquelas pessoas ao entorno que luta junto, né, com o paciente. Né? Então você retorna, que a gente fala, você não salva só uma vida, né? Você salva várias pessoas aí quando você faz esse ato de amor aí. E nesses anos todos engajado na causa, até quando você comenta e conta sobre como que funciona a doação e tudo mais, surgiu em mim aqui uma curiosidade muito grande. Já aconteceu de uma pessoa que era doadora de medula óssea, né, voluntária, que fez uma doação ou que estava na lista para realizar uma doação, em determinado momento precisar da doação, ou seja, essa questão ser revertida, né? Que eu saiba, não, mas já aconteceu. A gente tem voluntários que já foi compatível mais de uma vez. Caramba. O cara já doou até mais de 3 vezes. Esse cara é um premiado, né? Sim. Esse veio para salvar vidas. Então, ao contrário, quem doou esteja precisando, nesses anos todos, com o Promedula, não é do meu conhecimento, né? Mas já aconteceu da pessoa ser... E você, quando
está precisando, o receptor, ele não fica numa fila, porque não é como a doação de órgão, não é uma fila. Se você for compatível, você vai receber a sua medula. E se essa pessoa for compatível com 3, ele vai doar para as 3 pessoas, né? E então essa resposta aí, no meu caso, eu nunca vi algo do tipo. Eu fiquei bastante curioso também quando você falou dessa questão da logística, né? Que realmente é um fator dificultador, né? Dessa coletagem do sangue só ser realizada aqui, pelo menos no estado do Rio, só ser realizada na capital, né? Me deu até a ideia aqui de, acho que deveriam haver algumas soluções, né, para facilitar essa logística, de repente algum mecanismo social dos governos estaduais e municipais para fazer com que o Estado fosse até as próprias residências, as pessoas de repente criariam um cadastro e essa coletagem poderia ser feita de repente na residência da pessoa voluntária, enfim, uma ideia que vem na minha cabeça, mas essa questão da logística ainda é um fator complicador, né? Sim, você tocou num tema que é uma luta nossa de anos, e existe sim uma solução, por você estar conhecendo agora e já veio um pouco na sua mente, mas existe sim uma solução para melhorar essa logística, para a gente ser mais eficiente, aumentar esse banco e a gente se tornar o maior banco de doadores de cadastro de doação de medula no mundo. Por exemplo, como é feito nos Estados Unidos hoje, em grande parte da Europa. Eu fui até os Estados Unidos, conheci, participei de algumas campanhas lá, do ICLA da Silva, uma ONG, né? Eles trabalham nessa frente também. E nos Estados Unidos funciona da seguinte forma: você consegue cadastrar online. Então você entra no site, coloca todos os seus dados, onde você mora, e aí eles vão te enviar um envelope com 2 cotonetes. Então você vai coletar via swab. Então não é só pelo sangue que eu consigo detectar a sua informação genética. Nesse caso é via saliva. E aí você, nesse envelope, vem todas as instruções, como você deve coletar a sua saliva. Você coleta a sua saliva, coloca no envelope novamente e reenvia a custo zero para eles. E aí eles levam para o laboratório e o laboratório coleta a sua informação genética. E isso faz dos Estados Unidos ser hoje o maior banco do mundo. A gente vem batendo muito nessa tecla, a gente vem lutando muito por isso, para descentralizar também, só que aí é uma luta política também. Sim, com certeza. A gente precisa de mudar algumas coisas, e aí é via Congresso Nacional, é um tema complexo da gente abordar nessa entrevista, porque é longo, mas há sim solução. A gente vem lutando há alguns anos, já tivemos conversas com alguns deputados, até mesmo com o Ministério da Saúde. Infelizmente, na época, não mostraram muito interesse, mas a nossa luta ela é constante e a gente tem certeza que um dia a gente vai conseguir mudar esse tipo de cadastro e ele vai ajudar não só na logística, mas, por exemplo, diminui o custo tanto do governo, né? Sim. Porque é mais barato e comprando a grande escala, né? E também do próprio paciente. A gente monta algumas caravanas, né? A gente já fez algumas caravanas para levar doadores daqui para o Rio. Então é o ônibus, a alimentação, é o dia de trabalho que o cara deixa de estar trabalhando para estar indo. Então isso tudo também é um empecilho na hora da pessoa ir doar, se cadastrar. Ele tem os afazeres dele. Então a gente vê muito as campanhas, mais quando é algum parente, algum amigo, alguém muito próximo, ou quando o assunto se torna mais público, viraliza, e aí sim a gente consegue ter mais pessoas interessadas em ir doar, se cadastrar. Do contrário, é muito difícil. A gente já aconteceu de a gente montar caravanas e, vou ter que alugar 2 ônibus, e no final ir com uma van, porque chega nas vésperas as pessoas desistem. E se a gente
fosse o sistema que é hoje o americano, na Europa. Se eu não me engano, eu tive uma reunião semana passada com o presidente do ICLA da Silva, que é essa instituição, e a gente tem contato direto, não só eu como outros voluntários do Pró-Medula, e eles implantaram agora na Argentina, acho que mudaram também na Argentina, se eu não me engano, o modelo de cadastro agora é como esse americano. Então, a gente vem em paralelo a essas campanhas que a gente faz. O mais importante é a conscientização também, Gabriel, porque não adianta a gente só conseguir levar você para se cadastrar e chega na hora você é compatível, recebe uma ligação e você, não quero doar, porque você, às vezes você fica 10 anos no banco. Sim. Para você ser chamado, 15 anos. Eu já estou há alguns anos e nunca fui chamado. Posso ser chamado até os 60 anos. Para você se cadastrar, entrar no banco, é dos 18 aos 35. Mas eu posso doar até os 60 anos. Então, eu vou ficar lá até meus 60 anos e eu posso vir a ser compatível com alguém nesse tempo. E aí, a família, os médicos criam toda uma expectativa. Conseguimos alguém compatível. Chega na hora, essa pessoa dá para trás. Acontece muito também, quando a gente faz campanha, para um paciente X. E aí vai a família toda, vai os amigos para doar, se cadastram, e aí ela acaba sendo compatível pra com outra alguém no pessoa. Recife. Aí liga, não, cara, eu me cadastrei para o paciente X. Como Egoísmo, não sou compatível, né, mas acontece muito isso. Então, a gente trabalha muito nessa conscientização, a gente dá palestras, a gente fala sempre que pode, assim como sempre que a gente tem a oportunidade de estar sendo entrevistado ou em algum canal ou algo da mídia, a gente sempre faz de tudo para estar presente e participar, porque é um tema que ele realmente deve ser muito explorado. Sim. Mas, infelizmente, só abordam quando é alguém que você ama, alguém que está perto, que aí você vai se ligar. Assim como a doação de sangue, né? A gente também faz muitas campanhas de doação de sangue, plaqueta, e inclusive o banco de sangue estão com estoque lá embaixo. Sim, sempre está com estoque baixo. E aí você só vai ver a importância quando está precisando, né? É verdade. E uma das coisas, a gente até trouxe aqui 2 broches, um para você e um para você presentear aí. Legal. Esse broche foi do último Rock in Rio, nos 40 anos do Rock in Rio. A gente é uma das partes sociais do Rock in Rio. Quero até agradecer aqui o Rubem Medina, que é o nosso padrinho, e a gente está lá com eles desde 2017. Então, a gente fez o Rock in Rio 2017, 19, 22, 24. Vamos fazer agora o Rock in Rio, se Deus quiser, 2026. A gente fez o Detal em São Paulo, legal. a primeira edição do Detal. E aí aqui está um presentezinho. É simples, singelo, mas é de coração. Não, com certeza. E aí esse aqui você... Vou pegar aqui na câmera aqui, ó. É o rock está no sangue, é o nosso slogan lá no Rock in Rio. Acho que se eu botar assim dá para ver melhor lá. É isso aí. E aí o coraçãozinho do Pró-Medula embaixo. Legal, muito obrigado. E lá, a gente, para você ter uma noção, lá diariamente em torno de 100 a 120 mil pessoas, né, dentro do evento. Mas no nosso stand passa em média aí 10 mil pessoas dia. E a cada ano a gente foi crescendo, né? A gente foi ganhando mais estrutura. Agradecer muito à organização que tem a gente lá como um filho, trata a gente super bem. A gente, agora, no último Rock in Rio, no penúltimo, a gente ficou de frente para o Palco Mundo, então um local muito privilegiado, onde passam muito mais pessoas, né? E quando a gente vai... E foi engraçado no bom sentido, nesse ano especificamente, a gente teve muitas pessoas que foram ao nosso stand, que ou eram pacientes ou foram doadores de determinadas partes do Brasil. Sim. E por ter visto o letreiro lá, Pró-Medula, chamou atenção, foi lá e aí trocou experiência com a gente, muitos ajudaram a gente, voltaram nos outros dias, porque já tinham ingresso nos outros dias, para estar ajudando a conscientizar. Grande parte do nosso voluntariado são pessoas que foram transplantadas, ex-pacientes, que tiveram a sorte
de conseguir um doador e hoje estão vivos. E aí, que legal. Grande parte do nosso voluntariado ou são doadores ou receptores, né? Pessoas que eu, graças a Deus, nunca precisei, nem eu espero ser o doador. Vou ficar muito feliz se isso acontecer, mas a nossa mensagem é essa. E assim, Gabriel, uma coisa que marca muito é o seguinte: a gente fala muito, está muito em alta falar sobre a abordagem sobre preconceito, a questão racial, né, cara? A questão de crenças. E no Pró-Medula, nas nossas ações, a gente vê que tudo vai por água abaixo. Então, às vezes, é o que eu falo, às vezes a pessoa que você mais odeia vai ser que vai salvar a sua vida. Sim. Então, quando você tem alguém que você ama, como um paciente, né, precisando de doação de medula, talvez o cara que vai doar medula para ele é o preto que ele tem um preconceito, ou o cara de uma religião que ele odeia, mas é o cara que está salvando a vida dele. E aí todo esse preconceito vai para água abaixo. Então eu uso muito essa reflexão que nada adianta o preconceito, porque na hora que você mais precisa, talvez quem vai te salvar é quem você mais criticou, né? Sempre quis manter afastado. Até na questão da doação de sangue, né? Sangue que entra na sua veia ali, você não sabe de quem é, e às vezes é o cara que a gente não gosta, que está ali salvando a gente, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre aí conscientizando e falando, porque tem esses exemplos, né? Não é só doar o sangue. Existem muitas histórias, muitos exemplos de muitas coisas que aconteceram, irmãos que não se falavam, voltaram a se falar, porque um precisou da medula do outro e um salvou a vida do outro, né? Pai que a mãe não tinha contato com o filho e aconteceu de ser o doador do filho, né? Então, une, né? Infelizmente, num momento triste, acaba unindo famílias, amigos, enfim. E Anderson, uma situação que eu achei interessante aqui de abordar também, você falou que a doação, a pessoa só pode ser doadora até os 60 anos de idade, né? Após os 60 anos, então, há algum tipo de complicação, algum tipo de risco, por isso que não é permitido que acima dos 60 a pessoa faça doação? Então, esse foi um dos motivos que reduziram a questão também da idade. Antes, para você se cadastrar, era dos 18 aos 55. Aí diminuíram para 35, porque a medula está mais saudável também. Então, o êxito é muito maior com uma medula mais jovem. Então, conforme você vai ficando mais velho, a medula também, e aí as chances de ter sucesso também na hora do transplante diminuem, porque o paciente, ele recebe a medula e aí a luta dele continua. O doador volta para casa e tal, mas a luta a medula, a doação de medula, o receber a medula é um passo para a cura, mas existe ali a pega da medula, que gira em torno aí varia muito, né, mas no 20º dia já tem a pega da medula. O que é a pega da medula? A medula do doador está produzindo no seu organismo, né? E aí começa uma nova luta, tem mais 100 dias aí de acompanhamento, a pessoa fica internada e tal. A gente costuma, o exemplo mais coloquial e simples é de uma caixa d'água, né? Então, o paciente está com a caixa d'água vazia. E aí, quando ele recebe a medula, essa caixa d'água começa a encher. E aí, ao passar dos meses, a água vai enchendo lá a caixa. Mas existem casos também que há rejeição, né? Que acaba que o paciente vem a óbito. Mas não é sentença de morte. Existe, por isso que quanto mais pessoas no banco, mais vida a gente salva. E
você falou sobre o desinteresse em relação a políticas públicas, primeiro voltadas a facilitar essa logística relacionada a aumentar o banco, né, de doadores de medula óssea. Enquanto você estava falando, eu estava refletindo um pouco sobre isso, né? Eu acredito que seja uma pauta que, por mais que ela seja de extrema importância, de muitíssima importância, não é uma pauta eleitoral, né? Não é uma pauta que venda, e acho que isso justifica de forma negativa, claro, o desinteresse por parte dos políticos de desenvolverem políticas públicas voltadas para isso, né? Veio várias coisas aqui na minha cabeça, porque existem muitas coisas que podem ser feitas, políticas, igual você comentou, para fomentar ainda mais a conscientização. Até veio aqui na minha cabeça, de repente, a criação de um dia D voltado para a conscientização, a doação de medula óssea no ensino público, por exemplo, na rede de ensino. Uma série de coisas que eu acredito que podem ser feitas, podem ser realizadas para trazer esse assunto mais à tona, mas eu acredito que o desinteresse seja relacionado a isso, né? Infelizmente, não é algo que venda, né? Infelizmente. E você pode reparar que é raro você ver alguma propaganda falando sobre a doação de medula, a conscientização, esse tema, essa questão sobre o colégio, as faculdades, ela é muito importante e, de fato, relevante, porque é a faixa etária que a gente mais busca, né? Que é o jovem. E aí, se a gente conseguir colocar esse jovem lá no cadastro, ele vai ficar por longos anos ali, né? Então, além de ter um banco com mais pessoas cadastradas, a gente vai ter um banco com pessoas que vão ficar por longos anos, né? Imagina um jovem que se cadastrou com 18 anos, ele vai poder ficar ali até os 60. Mas tem muito a ver também com o que você abordou, né? Há, sim, alguns políticos que se interessam pela causa, mas muita coisa por trás disso tudo, sim, né? Há muitos outros interesses, infelizmente, não só na questão da doação de medula, mas como vários outros temas, ele só é abordado quando é alguém próximo às pessoas influentes. Quantos apresentadores, influenciadores poderiam estar falando sobre isso e a gente não vê, né? O cara tem um poder do microfone, o poder da mídia, milhões de seguidores, e a gente não vê falando. Vou dar um exemplo aqui do Faustão. É importante também falar sobre a doação de órgãos. Sim. Quando aconteceu com o Faustão, todo mundo falou. Mas aí, passaram-se os anos e já não se fala mais tudo de novo. E aí vão voltar a falar quando for alguém famoso novamente. Então, é uma luta que parece simples. É simples essa questão da divulgação. Sim. Graças a Deus, aqui em Petrópolis, sempre a gente é convidado por algum meio de comunicação para estar falando, né? Agradecer aqui também o Gabriel Fachola por ter indicado a gente. Ele foi o nosso repórter no último Rock in Rio, né? A gente tentou fazer uma coisa mais jovem, e ele é a cara do jovem, sim, as coisas que ele aborda, a forma que ele aborda, é algo coloquial, divertido, é entretenimento. E aí a gente levou ele para o Rock in Rio para estar brincando com os jovens lá, conscientizando. Então dá para a gente brincar e conscientizar. Sim. E foi um maior sucesso. Assim, a gente teve um retorno muito legal quanto a isso. Então, aqui em Petrópolis sempre tem a mídia, a galera sempre está nos dando ouvido e dando a oportunidade de estar falando, né? Mas num contexto geral, não só no público, mas o privado também deixa muito a desejar nessa questão, né? Quantos MCs aí não podia estar falando, sim, sobre, quantos artistas aí, músicos falando aí na letra, ou criando como criaram para Amazonas, válido, sim, né? Mas não tem, infelizmente. É verdade. Eu acho que até você citou o exemplo da doação de órgãos, né?
eu acho que a doação de órgãos é até um pouco mais difundida, né? Se eu não me engano, um tempo atrás eu vi uma entrevista do João Kleber, apresentador. Sim. Ele é um que fala muito sobre a doação de órgãos já há bastante tempo, mas realmente é o que você falou. Eu acho que essas causas, infelizmente, ainda não pegam. Acho que pegam mais quando há algum tipo de interesse relacionado a isso. Você comentou bem do episódio do Faustão, né? Sim. Que aí falou-se bastante sobre a doação de órgãos. Inclusive, a medicina evolui muito nesse sentido, né? Recentemente, vários estudos com órgãos de porco estão sendo feitos para serem transplantados para os seres humanos, também porque há uma falta de pessoas que se proponham a doar órgãos, né? Agora, atualmente, fala-se muito sobre a importância da realização da colonoscopia, tendo em vista o falecimento da Preta Gil. Ela levantou muito essa causa relacionada à importância desse exame, mas é o que você comentou. São pautas que geralmente são simples, são coisas que até para serem solucionadas, você pega assim um pano de fundo, poxa, isso aqui é fácil de resolver. Sim. E não são resolvidas muito também por essa ausência de publicidade, de espaço, de conscientização. E essa publicidade, Gabriel, ela também não é só da questão da informação, mas ela é acolhedora também. Então, exemplo, a gente teve um caso recente aqui do menininho Miguel, daqui de Petrópolis, 4 anos de idade, ele fez o transplante agora, em fevereiro, em São Paulo. Ele, graças a Deus, tiveram 2 irmãos dele, foi compatível, e a gente até conseguiu montar uma campanha para arrecadar fundos para pagar a passagem de avião. O Redome paga a passagem de avião do doador e do receptor e do acompanhante, mas no caso dele ainda teve que ir mais um irmão, mais uma tia, porque ambos os irmãos eram menores de idade, e aí tinha que ir um maior para estar acompanhando. Agradecer aqui também a rede de hotel do Castelo de Itaipava, que doou para a gente lá, eles ficarem o tempo que precisasse, a família, no hotel, que eles têm um hotel próximo ao GRAAC, que é onde ele fez o transplante. Ficou em torno de 45 dias no hotel, né? Mas o Miguel ficou 100 dias. Mas por que eu estou dando um exemplo dele? Eles chegaram até a mim e eu até ele, também via uma paciente petropolitana, que é a Laís. A gente já fez algumas campanhas também para ela de doação de sangue. Ela também fez o transplante de medula. E a mãe dela, Ana Paula, eles estavam na Casa Ronald, no Rio. E a Casa Ronald também tem um trabalho muito legal, que é na Tijuca, onde hospeda crianças que estão em tratamento de fora da cidade e não têm condições e acabam ficando lá hospedados durante o tratamento com um acompanhante. E aí, nesse caso, a Laís estava lá com a mãe e o Miguel com o pai, e o pai desesperado, perdido, sem saber o que fazer, e a Ana Paula pediu se eu poderia estar conversando com o pai, enfim. E ali, cara, você vê que são palavras dele, né? Assim, ele conseguiu dar andamento em várias questões do filho com mais calma, com mais tranquilidade, porque ele viu que tinha uma rede de apoio. Sim. Isso eu não falo só do Promedula, através do Promedula, através de ações nossas, a gente conseguiu conectar ele com outras pessoas. Sempre que tinha alguma dúvida, ele trazia para a gente também ia buscar com alguns parceiros, algumas informações, enfim. Então, esse acolhimento com o paciente e com os familiares, ele é muito importante, porque faz com que a pessoa tenha certeza que ele não está caminhando sozinho, né? E muitas das vezes existem pacientes com desinformação, que não é conectado às redes sociais. No caso do próprio Miguel, o pai não era um senhor que não usa muitas redes sociais. Sim. Então não tem a facilidade de tirar dúvidas, pesquisar, fazer contatos, assim como a gente, que é mais Sim. conectado. Então, essa situação da gente estar não só abrangendo a questão da importância, mas também do acolhimento, né, cara? E muitas das vezes as
pessoa, pô, queria ajudar alguém, mas não sei como. Meu irmão, existe o banco de sangue que tu passa em frente, se bobear diariamente. É verdade. E para doar é gratuito. Você só precisa estar em bom estado de saúde e cumprir os pré-requisitos. Pega e vai lá, cara. E aí pode ser o cara que está desempregado como milionário. Exatamente. Dê um pouco então do seu... Tu não tem dinheiro, não tem tempo. Então dá um pouco do teu sangue. Você não pode ajudar ali com a sua experiência, passando informações, dando aula para alguém, porque não tem tempo, sua vida é corrida. Vai lá, cara, no banco de sangue, doa lá uma bolsa de sangue, você vai estar salvando 4 vidas. Existe sim como salvar, como ajudar. A gente fica inventando desculpas, né? Empurrando com a barriga o fazer o bem sem olhar a quem. Então, existe N formas de estar ajudando. E uma delas, gratuita, tá doando sangue, ajudando lá os bancos que, não só aqui do Santa Teresa de Petrópolis, está com estoque lá embaixo, mas de vários outros. Eu vou te falar que 100% dos bancos quase estão aí com estoque lá embaixo, né? Então, para quem busca fazer a caridade, vá doar sangue, que é gratuito. E Anderson, falando também um pouco sobre isso que você comentou muito bem, eu queria saber, nesses anos todos, né, de Promedula e tudo mais, como que o Anderson, voluntário, ativista da causa, se confunde também com o Anderson Rodrigues enquanto pessoa. Com certeza essa causa já te proporcionou contato com diversas pessoas, as quais ficaram suas amigas, né? Então, como que é essa relação mesmo entre a sua vida pessoal e essa sua vida ativa com o Promedula? Então, minha vida acaba se confundindo, né? Eu sou muito altruísta, eu não sei se isso já veio do sangue, se foi a educação que meus pais me deram. Minha família sempre foi muito ativa na questão social, então muitas das vezes ao longo desses anos eu tive que fazer um exercício de aprender a dizer não, porque nem tudo é possível. Sim. Então eu tive que fazer algumas vezes exercícios para aprender a dizer não, porque a gente tem que ter um limite, né? E para a gente ajudar o próximo, a gente tem que estar bem, né? Então, antes de ajudar alguém, se ajude primeiro. Então, minha mãe faleceu de câncer em 2005, né? Então, ela acabou ficando 1 ano doente, né? Faleceu com 1 ano de doença. E eu costumo dizer, por mais que ela tenha falecido, o câncer não é uma sentença de morte. E eu aprendi muito nesse 1 ano da doença dela. Costumo dizer que o médico vive a consulta, a família e o paciente vive a doença. E eu tirei muitas lições dali que me fez ser mais forte e mais constante na questão da doação de sangue, plaqueta e medula, porque eu vivenciei também muito isso. Então isso acabou me incentivando mais. Eu já fazia, mas eu acabei que eu fui mais intenso na causa por viver ela e entender quanto era importante e necessário pelo tema ser pouco abordado. E acabei até... eu escrevi, não digo um livro porque ainda não lancei, né? Mas espero lançar algum dia, que eu falo muito sobre isso, da questão aonde o otimismo pode te levar e aonde o pessimismo pode te levar, como você, enquanto pessoa próxima ao paciente, é legal agir e como eu agi de uma outra forma diferente, isso acabou prejudicando de alguma forma indiretamente o tratamento da minha mãe, e como algumas ações, eu digo que até a influência dos meus amigos me fazendo sentir bem, fez com que ela também ficasse bem, né? Então, assim, separar é muito difícil para a gente que tem esse sangue altruísta. A gente recebe muitas mensagens, não só pelo Promedula, mas também via WhatsApp, via minhas redes sociais,
não só do tema da doação de sangue e medula, mas vários, a gente acaba se envolvendo, porque através dessa questão, quando você acaba conhecendo um paciente, ele tem vários outros problemas, até dentro da família. Alguns envolve a questão da saúde mental também, né? É isso que eu ia te dizer. Alguns têm problemas de depressão, ansiedade, né? Então a gente acaba tendo que atuar em outras frentes, além dessa, né? E eu acredito que isso aconteça muito. A pessoa, quando ela chega até você, chega ao Pró-Medula, ela já chega também com essa demanda, às vezes, né? Geralmente ela já tem essa questão, está sofrendo ali com a situação, né? Ela está sofrendo com a situação e é algo que acaba que envolve muito essa parte mental também. Sim, e Gabriel, aquele que doa, ele ganha mais do que aquele que recebe. É assim, a gente não tem só que se preocupar em enriquecer o bolso. A gente tem que enriquecer a alma, a gente tem que enriquecer a mente. E é onde que a gente vai buscar esse enriquecimento? É na caridade, sabe? Então a gente acaba aprendendo muito. E a gente vê que a gente é tão privilegiado de ter saúde, de poder ouvir, falar, andar, ser 100% aí saudável, enquanto tem muita gente que tem muito dinheiro, muito bolsos cheios, mas falta esse enriquecimento da alma, esse enriquecimento espiritual. E eu tenho certeza que quem praticar a caridade, a solidariedade, vai se tornar uma pessoa melhor, mas não só o seu entorno, mas para ela mesma. Ela vai dormir melhor, ela vai acordar melhor, ela vai aprender muito mais sobre a vida, porque eu aprendi muito. Tem N casos, cara, que me fez mudar muito a minha rota de vida, sabe? Às vezes até opções de trabalho, escolhas. Então, mediante a determinados casos que eu peguei, falei, pô, cara, eu estava indo pelo caminho errado. Porque, assim, o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com o erro e a dor do próximo também, né? Então, assim, se a gente estiver aberto a não só doar, mas também receber, aprender, a gente vai conseguir uma evolução espiritual muito grande aí, que eu tenho certeza que vai ser viciante, né? Assim como me viciou. Espero estar fazendo caridade aí por longos anos, até meu último dia. E eu acho que acontece muito isso, porque acho muito interessante isso que você comentou, porque muitas vezes a gente só visa talvez o aspecto financeiro ou visa coisas mais subjetivas e acaba criando um apego por coisas até banais mesmo, né? E no final das contas, eu acho que quando você se propõe a praticar o bem dessa forma, isso gera com certeza um retorno do universo, sabe? Eu acho que isso faz com que, igual você comentou, a pessoa se sinta bem e que ela perca um pouco isso também de ser apegada a coisas mais abstratas, mais subjetivas, que não necessariamente é algo que só preenche o ego delas, né? Que não é algo que realmente vá fazer com que minha vida vai ser muito boa porque essa mesa que está aqui é maravilhosa. Um exemplo, né? Acho que quando você ajuda o próximo, como você bem comentou, você acaba ganhando algo que não tem preço no final das contas. E um exemplo recente e infeliz é a questão do falecimento da própria Preta Gil, uma pessoa bastante influente, o pai bastante influente, né? Um grande artista, várias pessoas influentes ali dando mídia a toda uma situação, milionária, deixou aí mais de 400 milhões de herança. Mas a diferença dela para o outro paciente que está lá no SUS, cara, eu te falo que é só o conforto da cama do hospital, do ambiente do hospital ali, porque os 400 milhões dela não comprou a saúde dela, né? E aí a questão
Minha mãe falava, assim, quando minha mãe descobriu a doença, ela sempre foi uma pessoa muito religiosa, de fé, muita fé. E ela falou uma coisa para mim, para minha irmã, e é o que eu levo para minha vida. A gente tem que viver aprendendo a morrer, porque a gente morre todo dia, cara. Então, se toda vez que você vai dormir, é um dia que ficou para trás, todo dia que você acorda é um novo dia. Mas aonde entra essa questão? Às vezes pode parecer complexo, mas eu vou tentar ser mais coloquial e transparente. E como eu captei isso? Viver aprendendo a morrer você tem que estar preparado para receber a morte. Quando a gente vai viajar, tu não deixa a tua casa bagunçada, quer voltar e está lá tudo organizado. Então, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente se organiza antes para fazer essa viagem. E eu levo muito isso para a minha vida. Pô, vou me organizar aqui para quando a minha viagem eterna chegar, né, minha morte chegar, eu esteja preparado para recebê-la, porque isso é a única realidade que a gente tem, né? Tudo que a gente deseja são sonhos, né, cara? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, mas a única certeza que a gente tem é da morte. E é aí que entra aquele ditado do a verdade dói. Sim. Né? Quando a gente fala a verdade, ela dói porque é verdade, cara. E as pessoas falam um pouco sobre o tema morte, sobre essa questão da luta pela vida, porque ela dói. Sim. Tá maluco para falar de quero morte? Nem tocar. Que isso aí... cara, mas você tem que estar preparado. Como está a sua família? Até porque psicologicamente vai ser muito melhor. Para quem fica... vou falar de mim, né? O Anderson fez uma passagem para quem espírita. Eu sou minha religião é o amor. A pessoa falou, qual é a sua religião? É o amor, cara. Onde tem amor, eu tô lá. E fé, acredito muito em Deus, mas o que eu quero dizer é isso, cara. Será que se você morrer daqui a 10 minutos, tu morreu brigado com a tua mãe, com teu pai, com teu irmão, tu pediu desculpa pro teu melhor amigo, cara? Às vezes você está lá no sucesso, mas está esquecendo do cara que te ajudou lá, meu irmão, a carregar um carrinho de mão para construir o teu império. Então, assim, é necessário a gente... vamos parar aqui, essa vida corrida de trabalho, e vou me reorganizar, me reconectar com o que é de verdade valioso. Exemplo, volto a falar da questão da minha mãe. Cara, quando ela ficou doente, tu olha para um lado, para o outro, quem está do teu lado, meu irmão? Eu, meu pai, minha irmã e a minha família, né? Assim, mas primeiro o primeiro grau, né? Sim. O pai e filhos, no nosso caso, ou irmãos, e depois vai vindo. Mas, cara, então, quando você ficar doente, vou falar de mim, não vou falar nem de você, mas você é modo de dizer. Quem vai estar do teu lado, meu irmão, é quem te ama, quem é sangue do teu sangue, teu pai, tua mãe, teu irmão. Então, às vezes, por que eu briguei, meu irmão? Por causa do dinheiro, por causa da herança, porque meu irmão vacilou comigo nisso, aquilo, beleza, volta atrás, cara, tenta se reconectar, porque no momento que você precisar da medula, vai ser teu irmão que vai te salvar, vai ser tua mãe que vai te salvar. Então, assim, é propósito. Eu tenho um propósito de vida, né, cara? Eu tenho um propósito e tenho uma missão. E ela é muito clara. Então, para mim, isso é muito claro. E aí eu agradeço muito a todas essas ações que eu fiz, eu acabei ganhando muito mais do que eu doei. Isso me fez evoluir. Então, eu sou totalmente desprendido da questão material. Óbvio que a gente trabalha, a gente precisa ter a nossa... a gente precisa se manter e tal. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, eu dou muito mais valor, cara, ao abstrato. E nesse meu livro, eu também escrevi alguns poemas, algumas coisas, até para passar o tempo lá na época da minha mãe, quando eu ficava com ela. E eu falei, em um desses meus textos, cara, eu falei sobre o invisível. A gente não dá valor ao invisível. O ar você não vê, meu, mas se tirar o ar tu vai morrer, entendeu? O calor, o frio.
se não tiver, e você não vê, a gente não dá valor ao invisível, ao abstrato. E é o mais importante para a gente. Se você for nu por uma ilha deserta, se te tirar todos os bens materiais, te deixar nu, você vai sobreviver por determinado tempo. Tudo que for matéria, você não tiver e te colocar numa ilha deserta, sem nada, você vai sobreviver. Agora, se te tirar o ar, tu morre na hora, cara. Se te tirar o amor, a caridade, a solidariedade, o sentimento, né? E você morre na hora. Imagina, se te tirar o amor, um vai se enforcar aqui. É imediato, né? Então, a gente, infelizmente, não dá valor ao abstrato, não dá valor ao invisível. E é aí que entra a questão da saúde mental. É muito importante quem esteja passando por algum problema está buscando ajuda, seja psicológica, seja na crença que você for, mas tentar manter sua mente saudável, porque você às vezes é uma pessoa totalmente altruísta e não percebeu ainda, porque tem um quadro negro na sua frente ali, uma cortina negra que não deixa você ver o quão bom você é, né? E aí você só vai perceber quando algo muito ruim aconteceu com você. Mas se você pode aprender no amor, por que você vai aprender na dor? Você vai esperar sofrer, meu irmão, se martirizar ali para partir daí ir realmente eu posso, né? Eu quero e eu vou ajudar. Bota isso na sua mente. E aí tenho certeza que você vai estar tendo dias melhores. Você vai viver aprendendo a morrer. Eu quero ir embora com a casa organizada. E eu acho que eu venho cumprindo esse papel, assim, Deus me livre, mas se eu tiver que partir daqui a 2 minutos, eu tenho certeza que não morri brigado com ninguém, não morri brigado com ninguém, tenho certeza que vou estar deixando um pouco aí de experiência, legado, né, passando essa missão de buscar a caridade aí em frente. Então espero que o Pró-Medula é 2 braços que a gente tem, que é o principal aí, o carro-chefe que a gente mais atua, mas a gente tem outras frentes aí que em breve também a gente vai estar, espero poder voltar para estar falando mais sobre. Com certeza. E Anderson, então eu quero te agradecer muito pela sua participação, por ter aceito aqui o convite. Foi uma ótima conversa. Queria que você desse agora, por favor, um recado final para todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Pode falar as redes sociais também do Projeto Pró-Medula, enfim. O mais importante, quem tiver aí Instagram, entra lá no @Pró-Medula, nosso Instagram. Você pode mandar um direct se estiver precisando de ajuda, algum esclarecimento, ou querer também estar participando de alguma forma, aí, colaborando de alguma forma. É só entrar lá, Pró-Medula. O meu Instagram é @Anderson Rodrigues Petrópolis, também é um canal de contato. E a mensagem que eu deixo é isso, né? Aquele que doa ganha mais do que aquele que recebe. E se você tem medo de agulha, né? Grande desculpa aí, o carro-chefe na desculpa, eu tenho medo de agulha. Você tem medo de agulha até seu filho precisar de sangue, até sua mãe precisar de sangue, até seu pai precisar de sangue. Aí quando isso acontecer, você vai deixar o medo de lado. Então assim, é complexo falar sobre isso, tá desejando, mas a verdade é essa e a verdade dói. Então muitas das vezes a gente tem que ser mais impactante para dar uma sacudida para ver se as pessoas acordam. Então, salve vida em vida, doe sangue, doe plaqueta e se cadastre como doador de medula. É isso aí, Anderson, muito obrigado. Agora eu quero falar rapidinho com você aí de casa que está acompanhando essa edição do Giro Entrevista. Chegou em determinado trecho aqui do Giro Entrevista, quer voltar em algum ponto, estava assistindo ao vivo, não conseguiu pegar ele completo? Através do nosso canal no YouTube, o Giro Play, lá todos os episódios do Giro Entrevista na íntegra. Tem a playlist Giro Entrevista. Lá você acessa essa playlist e aí tem acesso a todas as entrevistas que já foram exibidas aqui no Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber. Além disso, também há as representações, as reprises no decorrer aqui da nossa programação. Você pode também ficar atento para acompanhar a entrevista na íntegra.
No mais é isso, eu sou Gabriel Barbosa, agradeço novamente também o Anderson aqui pela participação. Esta foi mais uma edição do Giro Entrevista, lembrando toda sexta-feira, 8 horas da noite, aqui no Giro TV News, canal 13, via Speed Fiber. Eu sou Gabriel Barbosa e até a próxima.